Bem-vindos ao 11º episódio do nosso Itscast. Hoje a gente tem a honra, né, Paulinho? Seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, meu amigo. Sempre uma satisfação estar aqui no podcast da ITS. Que é isso, no nosso episódio, né? E hoje a gente tem a grande honra de receber o advogado mais querido, né, aqui de Pernambuco, posso dizer assim. Bruno, você realmente é um cara incrível, né, que a gente tem desde muito tempo uma admiração muito grande, né, e pra gente é um privilégio tê-lo aqui, contar um pouco da tua história, né, e queria te agradecer por essa oportunidade. Quem não conhece, Bruno Batista é um dos grandes expoentes aqui da advocacia previdenciária, né, ex-presidente também da nossa seccional aqui em Pernambuco, hoje está lá no Conselho Federal da OAB, né? E eu queria começar assim, né, Bruno? Você, na tua candidatura, não teve oposição. Foi, na verdade, acho que a primeira vez na história da OAB que não teve oposição, tão para vocês verem o quão querido ele é, né? E eu queria que você começasse contando um pouco lá do início, né? Quem é o Bruno Batista que se formou e tinha um monte de sonho pela frente. Olá, Lucas. Olá, Paulinho. Satisfação muito grande para mim poder estar aqui. Eu confesso que estava esperando ansiosamente esse convite, esse momento, poder estar aqui com vocês. Sou aí espectador, né, de todos os podcasts, as lives que vocês vêm fazendo, venho acompanhando e quero parabenizar aí por esse trabalho belíssimo que vocês têm feito, que ajuda os advogados, os estudantes de direito a terem mais conhecimento, né, da vida jurídica, do dia a dia, da prática, né, que se tem, conhecendo a história das pessoas, isso ajuda. E a forma como vocês apresentam essa maneira leve e descontraída é muito legal. Parabéns mesmo, de verdade. Sou fã de vocês. Obrigado. Sou fã de vocês mesmo, recíproco de total. verdade. E, amigo, assim, eu venho da família que não tem ninguém da área jurídica, né? Eu não tenho. Meu pai era médico, minha mãe dona de casa, depois é que ela virou gastrônoma, hoje o que explica aí meu peso a mais, sempre cozinhou muito bem ela, e não tinha ninguém realmente da área jurídica. Decidi fazer direito, mas por aquela velha identidade que a gente tem com história, português, etc. Eu pensava que ia ser médico, igual meu pai, mas dei essa virada de chave, decidi fazer direito. Mas minha ideia inicial era fazer concurso público, porque todo mundo me dizia que não tem parente na área jurídica. Eu era e continuo sendo extremamente tímido. Quem me conhece bem sabe o quanto tímido eu sou, porque eu luto contra a timidez. Aqui eu estou lutando contra a minha timidez, advogando eu luto contra a minha timidez, mas eu sou muito tímido. Então a pessoa via, rapaz, esse cara aí, esse gordinho tímido, sem parente na área jurídica, não tem como dar certo como advogado. Minha única saída seria fazer concurso público. Então eu passei os 5 anos da faculdade pensando em fazer concurso público. E quando me formei, ainda cheguei a fazer 1 ano ou 2, cheguei a fazer alguns concursos públicos, fiquei bem pertinho em alguns. Quase fui juiz no Pará, por muito pouco. Cheguei na última fase do concurso, precisava tirar 5, tirei 4,8, terminei não recorrendo, inclusive. Não fui juiz do Pará por 0,2. Mas o que eu devo, assim, minha entrada na advocacia, eu sempre costumo dar esse crédito, ou discreto, né? Depende aí também da visão, ao meu sócio. Meu sócio desde o início, Alexandre Vasconcelos. Alexandre, para mim, é um advogado vocacionado desde o início, apesar de não ter também ninguém na área jurídica na família, mas eu conheci Alexandre no estágio e assim que nos formamos, a gente montou o escritório. Vamos atuar juntos aí. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Desculpa interromper, foram colega de faculdade? Não. Não. Eu fiz na Federal, Alexandre na Católica, só que a gente estagiou junto em Marcos Meira, né, Marcos que é procurador do Estado, Marcos Meira, e quando a gente estagiava lá, a gente decidiu, assim que se tirasse a OAB, né, a gente montar nosso escritório. Pegamos uma salinha emprestada lá na Jaqueira, comprou um ar-condicionado velho, um aparelho de fax, na época era, né? A gente tá falando do ano 2000 aí, viu? 2000 a gente tá falando. Um aparelho de fax, não tinha secretário, não tinha estagiário, nada. Nós dois nos sentamos lá e ficamos esperando os clientes aparecerem. Mas esse incentivo de Alexandre, essa paixão dele pela advocacia, tudo me contaminou também. Tanto que depois eu fiz concurso público, fui procurador da UPE, passei 4 anos como procurador da UPE, pedi exoneração. Depois eu disse, eu estava atrapalhando minha advocacia privada. Isso foi em que ano? 2004. 2004. Tá. Então fui ser procurador da UPE em 2004, fiquei até 2007 por aí, mais ou menos. E aí fui chefe do jurídico durante 2 anos, pedi exoneração
e fiquei me dedicando realmente e efetivamente só ao escritório. Então, digo, não escolhi a advocacia que terminou me escolhendo. Que Né? massa. Terminou fazendo isso. E depois aí veio o OAB, né? Veio o caminho aí de OAB, quem começa realmente, de forma absolutamente desinteressado, fui chamado para compor uma chapa como conselheiro Estadual. 2010, na chapa de Henrique Mariano. Fui chamado para compor na chapa com ele, como conselheiro estadual. Aí vem as coisas do destino. Essa eleição de Henrique foi contra... Na oposição era Ricardo ou não? Era Ricardo e tinha Júlio ainda, eram 3 candidatos, sim. né? Tinha Henrique, Ricardo e Júlio. Foi bem acirrada, né? Foi bem acirrada. E aí, Henrique ganhou, foi presidente. Eu passei 1 ano e meio como conselheiro. Só que aí vagou uma diretoria. Uhum. E Leonardo Coelho, meu amigo também, Léo renunciou a secretário-geral adjunto. E aí se fez uma eleição interna no conselho para ver quem seria o secretário adjunto. Aí Henrique chegou para mim e disse, Bruno, é você. Eu disse, rapaz, eu conselheiro de primeiro mandato aqui, estou entrando agora tal. Não, é você tem que ir, etc. O pessoal fui eleito lá, o conselho unanimemente me escolheu. E aí a gente vai tomando gosto. Na próxima chapa fui tesoureiro, depois fui presidente da Caixa de Assistência, depois fui presidente da OAB, como você disse aí, chapa única, que para mim é um motivo de grande orgulho isso, sim, sabe? Eu acho que a gente ter conseguido uma classe que gosta tanto de eleição e que gosta de disputa também. Advogado gosta de disputa, né? A gente conseguir congregar para fazer uma chapa única, né? Foi um sinal assim que a gente conseguiu uma união da advocacia em e torno que você é unânime, né? Também, né? Amigo, sem modéstia, não precisa disso, mas você é unânime. E interessante você falar que começou numa sala emprestada, eu também comecei sala emprestada de um cara que tá ali, né? Que é Pedro Bacelar, grande amigo. Veio ver aqui o podcast em loco, né? E me deu essa oportunidade, né? Então... Sabe o que eu achei interessante nessa... Aqui o nosso brief é uma conversa muito espontânea e que a gente costuma fazer alguns tipos de questionamento, que é o que eu acredito que as pessoas que estão ouvindo tenham esse interesse. E no primeiro momento que você falou, é que você luta muito contra a timidez. E muitas vezes parece até um contrassenso. Porque o advogado ele tende a ser um pouco mais expansivo, um pouco mais comunicativo, o que confesso que eu tenho. Eu não tenho tanta timidez assim de falar, de me relacionar. Pô, eu te achava um pouco tímido. Né? A gente se enganou, a gente se enganou. Eu não tenho muita. Eu brinco com o Paulinho que ele é aquele meme, com licença, sabe? Aquele cara todo almofadinho. E aí eu fico dizendo o seguinte, o que me espantou, de certa forma, ou pelo menos me surpreendeu. Me diz, então, o motivo principal eu sei que Alexandre deve ter também tido uma certa influência, mas o fato de que você talvez tenha essa forma de timidez e ter tido essa expansão na advocacia, de certa forma, na política da ordem, que de certa forma você precisa se expressar, se comunicar e falar sempre em veículos de comunicação. Como foi isso? E só complementando, Bruno, também na advocacia previdenciária, né? Que você recebe gente ali, todos os dias eu tive a oportunidade de ir no teu escritório e, pô, são aquelas cadeiras, aquelas filas de cadeiras de pessoas que você vai atender, né? Então... Eu acho aí, Paulinho e Lucas, eu acho que são duas coisas, na verdade. O primeiro é que eu gosto de gente. Mesmo tímido, eu gosto de pessoas. Isso aí sempre aconteceu, sempre... Eu sou, assim, difícil, travado, digamos assim, para me expor, para até às vezes uma conversa mais longa, etc. Mas eu gosto das pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, principalmente. Então, no previdenciário, isso ajuda muito. Você gostar de ouvir, gostar das pessoas, saber atender. Porque tem muita gente que vai lá para ter sua atenção, né? E você, dando atenção a ela... E nisso daí é uma coisa que eu sempre realmente gostei bastante, de dar atenção às pessoas, de ouvir de verdade, não é ouvir pensando em outra coisa, é ouvir e escutar efetivamente o que estão dizendo. E também com relação à timidez, eu além de gostar de pessoas, eu gosto de desafio. Eu acho que eu procuro me desafiar sempre. Para mim, ser advogado foi um desafio, para uma pessoa com a minha personalidade, uma pessoa também sem parente na área jurídica, foi um desafio. Depois, ser dirigente de ordem é um desafio também, porque... Mesma coisa, como é que um cara tímido, como é que um cara assim, mais difícil, assim, também sem parente, sem um nome jurídico, numa área que é meio
escanteada do direito, né? A área mais Era, né? pobre, Você- né? Assim, a área mais... Não, previdenciário, aí meio separada. Como é que eu fui o primeiro advogado previdenciário que fui presidente do OAB na história, aí. de todos os estados. Caramba, Nunca todos os houve estados. antes, nunca Eu houve. disse ao Mick que a área era tida como um patinho feio, É. né? E vocês mudaram E isso. não é mais. Hoje efetivamente, não funciona assim. Mas era um desafio para mim que eu tinha que enfrentar. Então, isso me ajudou muito, eu acho, na advocacia, na política de ordem. Além desse ter ao meu lado um sócio como Alexandre, né, que também sempre sonhou junto comigo as coisas. Né, dizer, porque, por exemplo, um projeto como presidência de OAB, onde a gente passa 3 anos afastado do escritório, eu passei, realmente, a gente tem que combinar 2 coisas. Família. A família tem que estar junto com você nisso, porque se não tiver, Tem que encabeçar o projeto, né, também. vai dar errado. Vai dar errado. Ou vai dar em divórcio, ou os filhos vão ficar chateados, magoados com você. Então você tem que combinar com a família, tem que combinar no escritório. Vou passar 3 anos afastado e vocês vão ter que tocar o barco aqui. Então, ter esse background aí, você ter uma proteção, a rede de proteção assim, ela é fundamental. Mas acho que gostar do desafio foi o que me ajudou, Paulinho, aí nesse caminho. Caramba, eu fico muito, muito feliz e eu acho que talvez isso seja uma dor de muitas pessoas. Né? Muita gente deve ouvir e que quando você, pro lado de ter supostamente esse ponto da timidez, mas por outro lado tem outros pontos fortes que te fizeram se destacar e continua te destacando, até pelo fato de que apesar de você ter um cargo de muito, vamos dizer assim, tomada de decisão, e quando você toma uma tomada de decisão, você muitas vezes um lado gosta, mas o outro lado vai ter sempre uma certa resistência ou um certo questionamento quanto àquilo, e você termina tendo que juntar, enfim, congregar. E eu acho que talvez, Bruno, olhando de fora, eu acho que talvez essa seja uma das suas maiores qualidades, né? O fato de você conseguir ser um tanto quanto congregador, né? Unir os pontos. Eu acho que isso, sendo muito franco aqui, é um ponto, né, Lucas? Total. Que Até, pô, Bruno é um cara que eu tive vontade estive com ele na chapa, né? Eu tava lá na comissão do Jovem Advogado na época, ele começou uma campanha, eu lembro, você levou seu filho e sua mulher também, campanha das pedalar, assim, da gente do pedalar, pedal, né? De saúde e tal, enfim. Até eu fui. Você me peguei lembrou bicicleta. um fato, Bruno, eu acho que você não vai lembrar, muito pelo contrário. O Bruno era presidente da OAB na época e eu era jovem advogado, isso em 2017, 18, acho que 18, que eu me formei em 17, 2018. E eu sempre atuei na área tributária. Sim. Não porque eu escolhi tributária, na verdade, tributária que me escolheu. Porque hoje em dia a pessoa escolheu saúde ou previdenciário, né? Então eu sempre atuei na área tributária no meu estágio, do primeiro ao último período, então naturalmente era a área que eu escolhi. E eu pedi a você, eu disse, Bruno, jovem advogado, e certas pequenas atitudes marcam a pessoa, né? Bruno, eu quero entrar na Comissão de Ações Tributárias da OAB. Pouco tempo depois, eu acho que uma semana, 2 semanas depois, estava não publicado, tá na comissão. Eu disse, não, tô não. Tá, quando veio, mandou a portaria e me nomeou. Eu disse, cara, mas como é que, na minha cabeça, como é que esse cara, que nem me conhece, nem sabe quem eu sou, que eu pedi, quantos pedidos um presidente da OAB escuta por dia, né? E você foi lá para mim foi muito importante aquilo. Mas, Paulinho, isso aí eu acho que não é só com você. O que é que eu vejo, é a minha visão, e às vezes as pessoas me perguntam, o que é que você acha que fez de melhor na OAB? Né? O que foi o maior? Eu enfrentei um período muito difícil de pandemia, um período muito complicado, mas eu acho que o principal, acho que eu contribuí aí, é fazer uma OAB mais aberta. Porque se encarava as comissões, por exemplo, meio que como um clube fechado, que só entrava advogado de elite, não sei o quê, as pessoas tinham uma visão, principalmente externa, disso. E o que eu quis durante a gestão mostrar que é OAB de todo mundo. Quem quiser participar, participa. Quem quiser participar de comissão, participa. Quem quiser depois candidatar, ir para o conselho, ir para ser diretor, ser presidente, ótimo, participem. Então, se chegar uma pessoa como você chegou, e milhares chegaram, eu digo, vamos entrar, vamos à casa de vocês. Às vezes, isso dificulta a gestão. Assim, um presidente da comissão de ações tributárias é muito melhor fazer uma reunião com 9 pessoas que você já conhece, do que uma reunião como a gente chegou a ter de 200, 300 pessoas na comissão.
Mas esse é o desafio do gestor. A gente está numa instituição aberta, a OAB é de todo mundo. Então, o gestor ele tem que saber aí, divide em grupos de trabalho, apresenta esses grupos de trabalho. Você consegue soluções para fazer isso daí. Então, isso que eu fiz com você, sinceramente, realmente também não lembrava. Imagino. Né? Mas eu procurei fazer com todo mundo que me procurava. Todo mundo que mostrava um interesse de participar. É uma atividade voluntária, é uma atividade onde você não é remunerado. Quem quisesse contribuir, dar sua contribuição, era muito bem-vindo e é muito bem-vindo na OAB para participar, para ter essa atuação no dia a dia da ordem. Ô, Bruno, Desculpa. Fora os cabelos brancos, né? Pegando esse gancho, sempre tive a curiosidade de te perguntar isso. Fora os cabelos brancos, o que é que você acha que ganhou de bom, né? Sendo presidente da OAB? Rapaz, cabelo branco e menos cabelo, né? Também terminei bem mais careca a gestão do que E menos peso também. Tem esse lado bom. É uma coisa, começa por esse lado daí. Começa por esse lado do peso. É porque eu, quando me aperrei, eu emagreço. É uma característica. Então, durante a gestão do OAB, sem dieta, sem nada, eu perdi 20 e poucos quilos, porque preocupado, né? Como, cada um tem uma característica como mais, né? Eu como menos quando eu tô aperreado. Mas eu acho que o principal que me trouxe, muita gente me pergunta assim, o que é que você ganha sendo presidente da OAB? Muita gente pergunta, porque tem gente que acha que é remunerado, tem gente que acha que você vai sair de lá, vai sair cheio de prestígio, todo mundo beijando sua mão, o cliente na sua porta batendo. Nada disso acontece. Não acontece absolutamente nada disso. Agora, você sai mais experiente, mais paciente, mais tolerante, porque, querendo ou não, todos nós vivemos em bolhas. E no momento que você está na presença de uma instituição como a OAB, você é obrigado a conviver com todas as pessoas, advogados ou não. Eu fui em terreiro de Umbanda, fui para eventos religiosos da região católica, protestante, fui conhecer a realidade do advogado. Praticamente, nós temos 186 municípios. Eu fui a 185. Caramba. Só faltou Solidão. Ainda vou lá. Estou devendo ao pessoal de Solidão ir lá, que fica no Pajeú. Fui aos municípios pernambucanos, conheço a realidade do advogado que trabalha lá no Exu, ao advogado aqui do Recife, que está num grande escritório. Então, a gente meio que fura a bolha e conhece a realidade de várias pessoas. Que é totalmente diferente, né? Absolutamente diferente. A gente acha que o cara é advogado, é rico. Não. Totalmente diferente. A gente tem um advogado... durante a pandemia, isso foi a prova. E a gente nunca fez questão de não divulgar isso. O que a gente distribuiu aqui durante a pandemia de cesta básica para advogado que estava em situação de miserabilidade mesmo, estava para passar fome. Caramba. Isso daí. Foram 40 toneladas de cesta básica distribuída durante a pandemia pela OAB, pela instituição. E a gente nunca divulgou isso, nem individualmente, nem coletivamente, porque eu acho que a gente estava cumprindo o dever. Mas dá para a gente conhecer a realidade das pessoas. Aí quando eu falo da advocacia é um microcosmo disso daí. Mas a realidade das pessoas. Então, a gente fica mais tolerante, mais paciente também com as coisas e com as pessoas também. A gente termina ficando... Então, para mim, foi um aprendizado muito grande. Não ganhei cliente, realmente não ganhei esse... É igual da entrevista na Globo, né? Você acha que sai, todo mundo lhe viu. Você acha que todo mundo lhe viu lá na entrevista. Depois você acha que vai ter uma enxurrada de cliente te esperando no escritório. Não tem nada disso. Nada. Absolutamente nada disso. E principalmente para o meu tipo de cliente. O cliente previdenciário, às vezes, não sabe o nome do prefeito, do governador, do presidente. Vai saber o nome do presidente da OAB? É uma realidade distante para ele. Né? Então, para mim, realmente, isso não influenciou. Mas eu acho que me tornou uma pessoa melhor. Ter passado pela OAB me tornou uma pessoa melhor mesmo, assim, né, nesse aspecto. Desenvolveu como ser humano, como né? Ser humano, como ser humano. Eu acho que eu fiquei mais tolerante. Eu acho que essa é a palavra. Respeitar mais as opiniões contrárias. Né? A gente tem uma opinião, acredita nela, mas vem uma pessoa com opinião diametralmente oposta à nossa, a gente tem a obrigação de respeitar aquela opinião. Então, isso por mais que não concorde, né? Por mais que não concorde, mas tem que respeitar, dar espaço da vez para que ele fale. Democracia é isso. Né? Talvez esse tenha sido o maior ganho, tendo sido presidente. Eu acho, Paulinho, que esse daí foi o maior ganho, esse enriquecimento da tolerância, né, que me trouxe durante esse período, sabe? Eu acho que ter contribuído para a classe me dá uma sensação de dever cumprido, né, que é legal, por um lado, pessoalmente satisfaz, mas tem o lado histórico, né? Já fui com meu filho, ver a foto lá na galeria do ex-presidente, mostra,
me esforcei, trabalhei pela classe, estou aqui, etc. Mas, pessoalmente, para mim, o que trouxe mais ganho, acho que foi isso, a tolerância. Você mencionou que foi o primeiro presidente do Brasil, da seccional, que era da advocacia previdenciária. E a gente sabe que a advocacia previdenciária, ela lidar com pessoas um tanto quanto carentes e pessoas, talvez, que aquele processo seja a solução da vida dela para ela colocar o prato de comida na mesa, né? Então, o fato de você ter essa experiência de comunicação com pessoas mais carentes te favoreceu com outros tipos de relação dentro da OAB? Ajudou. Uma coisa que eu acho que a gente aprende nessa caminhada é a se comunicar com a pessoa, não da forma... É tratar a pessoa não como a gente gostaria de ser tratado, mas de como ela gostaria de ser tratada. Então, às vezes, você pega uma pessoa que tem é mais objetivo, mais direto ao ponto, você tem a tendência de tratar as outras pessoas desse mesmo jeito. Mas a outra pessoa gosta mais de um carinho, de um aconchego. Você tem que ser mais carinhoso no conversar, você tem que ter mais tato ao conversar, né? Então, eu, tendo passado pela advocacia previdenciária, onde a gente viu, o Lucas foi lá no escritório, muita gente entrando, saindo, como está meu processo, e preocupado, e como você falou também, Paulinho... Naquela época era tudo físico, né? Tudo físico ainda, né, naquela época, e pessoas muitas vezes carentes, realmente, e que às vezes vai no seu escritório para saber como está o processo e não tem o dinheiro para voltar para sua casa, volta andando. Quantas vezes a gente pegou e deu o dinheiro do ônibus para a pessoa voltar, porque não tinha como voltar, não tinha comido ainda no dia. Rapaz, a gente no escritório deixava, ainda deixa, uns bolachinhas assim, maisena, lá no escritório, para o pessoal pegar uma bolachinha para tomar com um cafezinho que está lá disponível. Meu amigo, tinha gente que chegava e comia metade do pote, comia o pote inteiro, fome. Caramba. Não tomou café da manhã, chegou a hora do almoço, não tinha almoçado, via aquele biscoitinho lá, comia o biscoitinho para pelo menos matar a fome. Então a gente termina tentando entender melhor as necessidades da pessoa para atender ela também de forma melhor. Acho que isso também é uma coisa que eu nunca tinha pensado, e você ter falado agora meio que despertou isso em mim. Eu acho que essa lidar com o público previdenciário me ajudou também na política de ordem a tentar entender melhor as pessoas e as necessidades que elas têm. Ô Bruno, outra curiosidade que eu tinha para você é que você foi expoente de uma época que, como a gente falou, o Prev era o patinho feio, né, da advocacia. Você, o próprio Almir, aquele Perazo, enfim, exato. Pessoas que estavam lá atrás, né, a velha guarda, a velha guarda do direito previdenciário. Construíram uma cartela de clientes muito grandes. Acho que você hoje deve ter mais de 20 mil processos, né, por aí. Ativos não, né? Mas somando esses 20 anos de advocacia... Como é que você e Alexandre, já naquela época, tiveram essa visão, né, de que o previdenciário era uma área muito boa para se atuar? Rapaz, previdenciário meio que caiu por acaso pra gente, pra tu ver como são as coisas. Eu não estudei previdenciário na faculdade. Não tinha. Na época, nem se falava. Nem na minha. Tinha 2 ou 3 livros de previdenciário no mercado. Não acho que nenhuma faculdade oferecia direito previdenciário, nem como disciplina eletiva. Só que a gente estava no escritório de Marcos Meira, como estagiário, eu e Alexandre. Apareceu um cliente de previdenciário. Marcos disse, olha... Não gosto dessa matéria não gosto de fazer esse negócio não sei o quê. Mas se vocês quiserem fazer, vão fazendo aí e a gente toca aqui pelo escritório. Aí eu e o Alexandre pegamos e começamos a estudar a matéria e tal para fazer. E deu certo, a gente gostou da matéria. E passou para Marcos revisou, disse, ficou muito boa, tal, deu entrada no processo, mas na frente ganhou o processo. Agora foi num período, como a gente estava falando aqui antes um pouco, um período pré-histórico do direito previdenciário, um período que a gente não tinha ainda juizado especial. E aí, então, o resultado demorava que só. Então, a gente pegou, quando viu isso daí, disse, olha, acho que não tem ninguém que faz previdenciário aqui em Pernambuco. Então, se a gente for montar o escritório, a área tem que ser essa. É isso que a gente tem que buscar. A gente aí começou a atuar pelos ferroviários, que também na época era a categoria mais forte. E aí os ferroviários começaram a levar coisa para a gente. Então a gente montou o escritório já. Já fincaram a bandeira ali no Prev. E começamos a partir daí, exatamente. Mas foi no período de estágio ainda que o previdenciário nos achou. Né? A gente não procurou, porque eu não estudei, Alexandre não estudou, depois que a gente foi estudar, obviamente. Mas
Na faculdade não tinha visto. Então, Mas teve um olhar empreendedor imenso, né? Ó, aqui tem um oceano azul gigante e vamos... E ter acreditado e apostado, né? Eu acho que tem que ter esse tino. Qual é o maior desafio hoje para quem quer começar na área tributária? Ou, desculpa, previdenciária. Tributária, Na tributária é enfrentar você. Na concorrência. O maior desafio é esse. E esse gel dele, né, Bruno? Que ele não fala a marca nem a pau. Viu? Acontece. É guardado. Veja, você serve também com muita referência. As pessoas inteligentes, elas observam, né, não, Pedrinho, a qualidade de outras pessoas e tentam trazer para você. Muitas pessoas analisam, acham que eu sou concorrente da parte tributária. Eu disse, amigo, a gente é sinergia, a gente é parceiro. Perfeito. 1 mais 1 é igual a 3, vem pra cá. Esse aí é negociador. Esse É liso, né? Como diria no futebol. Aqui, uma grande equipe. Porque, veja, é uma questão muito fácil. Chega aí, muitas vezes, o advogado, aí, não, porque o contador fez isso, o contador fez aquilo, não sei o quê. Disse, amigo, o contador não fez nada, não. Aqui é o fisco, a sede arrecadatória do fisco. Aqui é fulano. Só não é a culpa não. Aqui a gente vai resolver aqui o problema. É verdade. É verdade. Mas qual é o maior desafio hoje da área previdenciária? Para quem quer entrar. O lado bom do ramo previdenciário, hoje também é o lado ruim. É a quantidade de pessoas que está fazendo. Isso é um desafio que a gente enfrenta hoje. É como você se distinguir no meio de tantas pessoas fazendo. Tem estimativa, a gente não tem isso com precisão no Conselho Federal, de que a gente tem hoje 15% a 20% da advocacia fazendo previdenciário já. Caramba. Então, vejam, a gente tem 1.300.000 advogados. Se você pensar, vamos ser conservador, vamos pensar em 10, é 130 mil advogados fazendo direito previdenciário. Pensa em 15, a gente já vai para 200 mil advogados fazendo previdenciário. Então, é um número grande. E o que é que termina acontecendo? Aquele cliente potencial vai terminar tendo um vizinho, um parente, um conhecido que faça previdenciário. E o nosso cliente é curioso, ele tem uma distinção importante para um cliente tributário, para um cliente empresarial, qualquer outra área. O nosso cliente ele não vai comparar efetividade, né, se você tem expertise na área, etc. E ele não vai comparar honorários, porque é meio que tabelado o previdenciário. Todo mundo geralmente cobra ao final somente 30%, é meio que uma praxe já isso. É o cliente de proximidade. É o cliente que vai para você porque está próximo, ou porque um amigo chegou e indicou, Bruno é bom, Lucas é bom, vai lá, procura, Paulinho é bom, procura ele, é bom. É esse que vai indicar, ou uma pessoa que chega nele lá, tu não era previdenciária, tu está com algum problema, precisa se aposentar, revisar sua aposentadoria. Então, como tem muita gente hoje, a gente tem esse desafio de poder quebrar essa barreira. E as estratégias que servem para outras áreas não servem para o previdenciário. Você, por exemplo, rede social, que hoje é um instrumento muito legal para você mostrar autoridade, etc. Para previdenciário não funciona muito, porque é um pequeno público do previdenciário que tem acesso à rede social, né? Então, não adianta você também fazer... A rede social você vai pegar lá um classe A, classe B, mas... E um cliente classe A tem o mesmo potencial que o cliente classe D, não tem diferença entre eles, não. Então, o desafio hoje eu acho que é a quantidade. Aí você tem que buscar se diferenciar, buscar alguma expertise que ninguém tenha, você virar uma referência. Quem é craque em planejamento previdenciário? O craque é tal, então você vai nele. Quem é craque em pensão por morte? Tal, esse aí é bom, sabe tudo da área. Então você ter também, assim, conseguir, porque hoje previdenciário ainda é meio que uma clínica geral, você faz tudo. Mas eu acho que a tendência é você ir aos poucos se especializando para você ter referências na área que você, naquela matéria, procure ele. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu tive esse pensamento logo no início, que era o seguinte, caramba, se eu virar um tributarista processualista do contencioso, eu vou começar a concorrer com um peixe grande. E o que é que vai levar uma pessoa, um empresário, a concorrer comigo? Por quê? A me contratar, porque eu não tinha estrutura, não tinha absolutamente nada. E às vezes, numa defesa de uma execução fiscal, por um exemplo, tinha o sobrinho do empresário que dizia que ia fazer. Então, qualquer um que faz qualquer tipo de especialidade se diz tributarista e fazia. Esse mundo mudou, e eu já acho de uma forma diferente, foi quando eu tive o conhecimento da contabilidade. Sim. Porque aí eu tive uma visão sistêmica da escrituração contábil e, efetivamente, do lado jurídico. Que aí eu comecei a ver totalmente diferente. Eu acho que eu concorro aqui, talvez, se tiver meia dúzia de escritórios, talvez, Sim, sendo bem otimista.
Total. E esse grande desafio do previdenciário eu nunca tinha observado. É um ponto... Muito relevante. E o Bruno, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Ronaldo, fenômeno, a gente gosta de futebol, né? Ele ganhou a Champions League, quer dizer, eu acho que foi o único... Não, ganhou não. A única coisa que ele não ganhou, a Champions League. Fale Ronaldinho. Falar Ronaldinho. Ganhou tudo no futebol, né? E você, em relação ao que a gente pensa de um advogado, conquistou tudo, né? Um grande advogado, referência na área previdenciária, presidente da ordem, membro do Conselho Federal. Cara, quem te inspira, né? Quem hoje te inspira, né? A querer ser melhor, vamos dizer assim. E quais são os teus próximos passos, né? O que é que te move também? Rapaz, primeiro, assim, obrigado. Eu acho que eu não ganhei tudo. Longe de ser um Ronaldinho, eu sou no máximo um jogador esforçado do Náutico. No máximo, um jogador esforçado lá do... Fale que é do esporte, pelo menos. Eu sei que o Paulinho tem essa virtude também, compartilha essa virtude de ser um rubro comigo. No máximo sou isso. Mas, assim, eu acho que o nosso trabalho sempre há o que a gente fazer ainda. Estou com 45 anos, então ainda estou... eu digo que vou viver até os 99, porque até os 100 é abuso. E quero trabalhar até lá, inclusive. Então, acho que ainda tem muita coisa para fazer. E me estimula, né, muito ver as pessoas que estão comigo no meu escritório. Né? Hoje, então, uma galera boa danada lá comigo. E poder também proporcionar para eles um ambiente de trabalho legal, um ambiente de trabalho bom, um escritório que atue bem, ver os clientes também atuando. Tem um incentivo particular agora. Eu nunca incentivei nenhum dos meus filhos a fazer direito. Nunca incentivei, mas também não desincentivei, mas também nunca incentivei a fazer. E meu filho do meio, né, Luiz Henrique, agora decidiu fazer direito, vai entrar na faculdade agora, na Faculdade de Direito do Recife, está na segunda entrada. Então, rapaz, para mim é um estímulo a mais para tentar fazer uma advocacia melhor para ele, para que ele tenha E aí eu não digo só do meu escritório, onde talvez ele venha atuar, ou talvez não, mas a advocacia de maneira geral, né, que seja melhor. Eu tenho agora um motivo egoístico. Se antes a gente trabalhava para a coletividade, tem um motivo agora mais egoísta para isso, para que ele possa ter uma advocacia melhor. Na OAB, realmente estou na despedida, estou no desmame, né, na fase final. Eu acho que a gente tem que ir dando oportunidades para o pessoal, entrando, o pessoal mais jovem. Então, acho que já dei minha contribuição. Estou no Conselho Federal, estou na presidência da Comissão Nacional de Previdenciário, também primeiro pernambucano da Comissão Nacional, como presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, que é muito legal também, que me dá uma visão nacional da advocacia. Essa visão que eu tinha do Estado de Pernambuco, regional, agora eu consigo ter, porque na comissão, meu primeiro pedido para o presidente Pedro Simonetti foi esse, que a gente tivesse pelo menos um representante de cada estado. Então, pelo menos eu sei, o cara do Acre, o cara de Rondônia, o cara do Rio Grande do Sul, a gente está em contato todo mês. São vários países, né, Bruno? Totalmente diferentes. As realidades, você olha o pessoal do Sul, que advoga no Previdenciário no Sul, os problemas deles são bem diferentes dos nossos problemas, que são diferentes do pessoal do Norte, do pessoal do Centro-Oeste, lá do Agro. É bem diferente. E a gente tem uma visão global disso. E então, minha intenção é tentar contribuir agora de fora. Né? E tem um amigo nosso que disse, se tivesse eleição para ex-presidente, eu já tinha concorrido há muito tempo para ela, que é a melhor coisa do mundo. Você está experiente, não está nos aperreios do dia a dia, e as pessoas lhe procuram quando querem uma ajuda, um conselho, alguma coisa desse tipo. E realmente eu acho isso. Ser ex-presidente é massa por conta disso. Porque você não precisa estar no dia a dia, não estar nas broncas, nas grandes crises, nas pequenas crises que tem todos os dias. Mas aí quando tem alguma decisão para ser tomada, aí procura, vou conversar com o Bruno, que teve a experiência de passar por aqui, não sei o quê. Então, quero ajudar desse jeito, dessa forma. Também como procuro estar à disposição dos advogados, jovens advogados que me procuram, rede social, direct, de vez em quando eu recebo. O WhatsApp, todo mundo tem meu celular, eu sempre fiz questão de disponibilizar para todo mundo. Manda para mim, eu procuro também conversar, tentar orientar. Estou num projeto agora também diferente, a gente precisa se mexer, a gente precisa de desafio, eu gosto de desafio, de entrar no mundo digital. Eu sou moda antiga, estou tentando entrar no mundo digital agora, um curso de sustentação oral que a gente está aí em gestação, que em breve vai estar por aí, viu? A gente está avançando nele, já gravou, vai estar disponível aí em agosto já. Então eu sou movido a desafios, então vão aparecendo os desafios, eu vou
Ô, Bruno, enfrentando lá. me diz se é possível você escolher uma, mas qual foi a decisão mais difícil que você tomou sendo presidente da OAB? Caramba, que pergunta. Rapaz, pergunta difícil. Capciosa. Pergunta difícil, pergunta complicada, pergunta difícil. Rapaz, olha, foram muitas decisões difíceis. Todo dia eu Até acho porque que você tu ainda tomava uma pegou na decisão pandemia, né? Eu vou falar de duas, tá? Porque Tá ótimo, perfeito. que eu pensei assim de imediato. Uma primeira foi na própria pandemia, quando se iniciou o fechamento, como eu sou, a gente ficou sempre naquela dúvida do que fazer, que foi uma dúvida que assolou todo o país na época, né? E o mundo, de uma maneira geral. Fechar ou abrir. E eu decidi, foi uma decisão difícil, na verdade, mas eu decidi batalhar para que a advocacia continuasse sendo atividade essencial. A gente poderia, e Pernambuco foi um dos únicos estados do país onde a advocacia não parou um segundo sequer. Legal. Todo o tempo ela foi considerada como atividade essencial. Nos outros estados, não era atividade essencial. Isso foi muito saía, importante, voltava. Bruno. Sério. Mas foi para uma decisão difícil, porque conversando com os outros presidentes, eles ficavam dizendo, se a gente fizer isso, se a gente batalhar para ser atividade essencial, que a advocacia não pode parar, pode parecer que a gente é contra a quarentena, pode parecer que a gente é negacionista, etc., coisa e tal. Mas eu, particularmente, pensei que era importante a gente manter isso para mostrar realmente a importância da advocacia. Muito bom. De quem atua na área de saúde, por exemplo, né, que precisava ali de uma internação no UTI, precisava de um remédio, de uma coisa desse tipo, poder atuar. Quem atua na área criminal, previdenciário mesmo, que precisa. Mesmo assim, não tem nenhuma restrição. E a gente passou por um período de pandemia e teve aí não teve restrições ao exercício da advocacia em si durante todo o período da pandemia. Essa foi uma primeira decisão difícil, né? E uma outra decisão difícil foi a minha associação, né? Que realmente, assim, a gente tinha 2 pré-candidatos muito bons, né? E eu tive particularmente que decidir, né, de quem seria e somando todas as contas, ouvindo, como é meu estilo, ouvindo todo mundo que eu poderia ouvir, para decidir quem seria o candidato do grupo. E foi, para mim, muito difícil, porque são 2 pessoas que eu admiro imensamente, né, que acho ambos seriam excelentes presidentes, mas eu tinha que ter aí a maturidade de tomar uma decisão que fosse a melhor, né, digamos assim, para a instituição e para o grupo. Mas foi uma decisão muito difícil, que me deixou aí muitas noites sem dormir, mas terminou dando certo, né? E a Fernanda está fazendo uma grande gestão, estou muito feliz aí com o que bom, ele velho. fazendo. Que bom, Bruno. Eu acho que essa parte da OAB da tua vida é uma parte muito importante e também é uma parte muito difícil, né? A gente não tem noção de como deve ser os bastidores, né? E, pô, a gente estava conversando ali antes com o Pedro e ele dizendo, né, da tua parte de político e tal. Eu admiro muito você, né? Porque você, eu acho que é um cara duro quando precisa ser duro, né? Se posiciona quando precisa do teu posicionamento, mas também é muito flexível e sabe manejar muito bem com as pessoas, né? Você, em relação a isso, você poderia externar aqui pra gente algumas... Você já estudou isso? Quais os livros que você pode recomendar para as pessoas nesse sentido, né? Que buscam ser humanos melhores e bons negociadores, enfim. Rapaz, muito, muito legal a tua pergunta e também obrigado aí pela observação. Realmente, assim, eu procuro... a primeira coisa que eu acho aí é que você não tem a obrigação de ser um monte de coisa. Você não tem a obrigação de ser inteligente, você não tem a obrigação de ser bonito, não tem a obrigação de ser rico. Como eu não consegui nenhum dos 3, aí eu disse, eu vou fazer uma que eu tenho a obrigação de ser. Eu tenho a obrigação de ser gentil com as pessoas. Eu acho que isso é uma obrigação que eu tenho de ser, no mínimo, gentil, mesmo nos momentos de crise. O mais difícil é você ser gentil no momento de crise. No momento que o cara chega e esbarra em você e você tenta, de primeiro, ser gentil. Isso eu acho que é obrigação, né? Então eu encaro isso como obrigação e tento todos os dias ser gentil com as pessoas. Quando eventualmente eu falho, não é porque eu quis, não. É porque é ser humano, né? Assim, por exemplo, eu sou diferente das pessoas porque eu sou bom de nome. Você me disser um nome aqui, eu decoro esse nome. Eu sei o nome das pessoas que estudaram comigo no colégio todinho. Isso sou é bom muito de nome. importante, muito importante. Mas sou péssimo fisionomista. Péssimo fisionomista. Então, às vezes, eu sei, olho a pessoa, né, sei que eu conheço, mas não sei de onde,
Agora, se me disser o nome, eu vou lembrar o nome dele daqui uma semana, um mês, um ano, eu vou estar lembrado do nome dele. Mas eu procuro tentar ser gentil e atencioso com as pessoas. E eu acho também a outra frase assim, que eu diria, além da obrigação de ser gentil, é que a verdade não grita. Para você falar a verdade, para você falar... Você não precisa ser grosso, não precisa ser mal educado. Para você falar a verdade. Tem gente que acha que no grito é que consegue as coisas. Eu nunca pensei dessa forma. Foi a gestão da gente na frente da OAB, eu sou uma pessoa que realmente sou, meu espírito é conciliador, é minha forma de enxergar o mundo. Mas, por exemplo, quem entrou com mais representação de CNJ foi a minha gestão. Foram 19 representações de CNJ que a gente ingressou. Nota de repúdio, ações contra o Poder Judiciário, ações contra juízes, tudo isso. Acho que é importante você falar isso, porque às vezes as pessoas nem linkam, né? Como você é essa pessoa conciliadora, muita gente não sabe, né, que isso aconteceu na prática. Qual o cuidado, Lucas? Eu falei aqui para vocês antes. Não custa nada. Eu discordo de alguma coisa, acho que... Falei, meu amigo, fez uma coisa que eu acho errado. Eu, antes de ir pro microfone aqui e esculhambar ele, eu ligo para ele. Eu digo, Paulinho, tu acha que é mesmo assim, o certo é isso? O que é que tu acha? Eu discordo, acho que não é assim não. Tal. Eu acho que é a melhor forma de você fazer as coisas. Se é minha obrigação externar, na nossa relação de amigo, não é. Eu falei só para ele e é isso que interessa. Depois não vou falar para mais ninguém. É assim que eu também enxergo o mundo. Mas se é minha obrigação, e quando eu era presidente da OAB era a minha obrigação de externar, eu já falei o que eu achava no privado. Né? Então, acho que isso contribui para que tudo que a gente faz... Quando eu tinha que entrar com a representação do CNJ, eu avisava antes. Eu dizia, olha, infelizmente, é meu dever institucional, eu tenho que entrar com a representação do CNJ, vou lhe avisar, etc. E avisava. Quando o tribunal fechou aqui, durante a pandemia, não queria funcionar, não queria digitalizar processo, etc., fui para o CNJ, liguei para o presidente do tribunal, avisei antes. Com atenção, uma cortesia, é que a gente pode fazer. Né? Eu acho que isso aí tem duas características que eu observo. A primeira é a linguagem não violenta. Eu acho que você tem... Aí o Marshall Rosenberg, para a gente pegar aí a indicação de livro que Lucas pediu e eu não respondi, né? Aí já Eu acho... Provavelmente você deve ter lido, relido, porque evidentemente você é uma pessoa extremamente inteligente, mas teve muita aquisição de conhecimento através de livros, eu não tenho dúvida disso. Até pelo seu modo de se expressar, a gente consegue ver isso. Então, acho que a linguagem não violenta e o segundo, que é o essencial, respeito pelas pessoas. Isso. Porque por trás daquele profissional, daquilo que ele representa institucionalmente, seja através do Poder Judiciário, magistratura, chefe de Poder Executivo, é um ser humano que está ali por trás. E eu acho que esse respeito de comunicação é muito importante. Agora, Bruno, voltando um pouquinho da tua gestão do OAB, eu não diria um arrependimento, mas alguma tomada de decisão, que se você pudesse voltar no tempo, você faria diferente. O que é que você teria feito? Mas assim, eu dizia isso com certa frequência. A gente toma, na vida, nós mesmos tomamos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, como pessoas e profissionais, várias decisões durante o dia. A gente não acerta em todas. É impossível alguém que acertou tudo a vida toda. É impossível. Não existe. Impossível. Você vai acertar e errar. Eu acho que na contabilidade geral você tem que sempre ter a intenção de acertar. Eu acho que esse é o principal. E você os acertos devem suplantar os erros na contabilidade geral. É aquela contabilidade que até Gustavo Matos falou, que a vida é um balanço. Né? Exato. Você tem que pegar sempre, acertei mais do que errei, acertei mais do que errei. Eu acho que na minha contabilidade, primeiro, isso eu tenho consciência tranquila, que sempre procurei fazer o que eu achava certo. Né? Posso ter errado? Posso. Devo ter errado. E posso ter errado assim, na concepção de uns e de outros não também, porque é muito impossível agradar a todos. Então, toda decisão que a gente toma vai agradar alguns e desagradar outros. Né? Então, eu não consigo, assim, Paulo, destacar uma ou outra decisão de que eu diga, não, essa daqui eu não teria feito desse jeito. Eu acho que o que é importante é que na contabilidade geral, eu acho que teve mais acertos do que erros e eu sempre procurei acertar, sempre procurei não prejudicar ninguém, não atrapalhar a vida de ninguém, mas tentar pensar no todo, no coletivo. Eu acho que isso era o mais importante. Excelente, meu amigo. Bruno, eu queria te fazer outra pergunta relacionada aí ao escritório. Né? Muita gente olha para você, deve ter uma visão, pô, o cara já era rico, já era bem de vida, já desde sempre não teve muita dificuldade.
né? E eu sei que na vida do empreendedorismo não é linha reta, né? É sempre altos e baixos. Né? E eu queria te perguntar para você falar um pouco aí dos bastidores do escritório com o Alexandre, né? Como é que vocês suportaram as baixas, né? E o que é que vocês têm como projeção para os próximos anos aí? Amigo, eu estava relembrando, foi interessante. Hoje, aquelas lembranças que aparecem nas redes sociais da gente. Eu estava lembrando aqui de uma lembrança de um TBT de anos atrás, 2014, por aí, mais ou menos. Que eu lembrei o período que eu era professor da Faculdade de Direito, quando eu estava... Só um adendo, até não gosto muito de falar da minha vida, assim, mas assim, só para exemplificar, você falou, esse cara deve ter sido sempre rico, não sei o quê. Como eu falei no começo, não, sem parente na área jurídica, eu me casei em 2003. Casei cedo, né? Me formei em 2000, final de 2000, casei em 2003. E quando eu me casei, Renata, minha esposa, já tinha minha filha. E Duda é minha filha, mesmo biologicamente não sendo. Hoje até juridicamente que a gente fez a paternidade socioafetiva. Então, já tinha minha filha. Então, eu me vi na obrigação, né, de sustentar a minha mulher, que Renata, à época, ficou desempregada, então tinha que sustentá-la, e a filha também, que estava lá. E aí eu fiz um concurso para professor da Faculdade de Direito. Passei no concurso professor substituto. Passei 2 anos como professor substituto lá. E depois passei um bom tempo também sendo professor em instituições particulares. Mas eu estava lembrando que eu pegava um ônibus, eu morava em Candeias, pegava um ônibus, né, para ir para a faculdade. Aí chegava na faculdade, dava aula professor. De manhã com professor. Como advogado. Com professor e advogado. De ônibus, que a gente só tinha um carro, deixava o carro com o Renato. Ia para a faculdade, quando terminava a aula, 8 a meio-dia. Meio-dia, eu vinha andando para aqui, para o escritório, que era aqui pertinho, aqui no Recife Antigo. Dava uma paradinha ali no Mate Brasília, que é ali perto dos Correios ali de Guararapes. Almoçava lá, era um pastelzinho de queijo e um mate com leite. Era meu almoço. Vinha para cá, voltava para a faculdade quando dava 6 horas, tinha aula lá 6h30 às 10. 10 horas, pegava o ônibus de volta para Candeias. Renata estava no ponto de ônibus para me esperar. Foram 2 anos assim. Caramba. Que eu passei nessa rotina. E é para você ver como no início a nossa advocacia ela não era assim rentável. Eu sou muito grato à advocacia porque sempre me sustentei com o dinheiro que ela me proporcionou. Né? Nunca tive ajuda externa, digamos assim, para isso. Eu sou muito grato para isso. Por isso também a ela. Mas esses momentos de altos e baixos, eu tenho também uma grande segurança. Mais uma vez é Alexandre. Alexandre é o financeiro do nosso escritório, é o cérebro financeiro do nosso escritório. E ele conhece minha personalidade, ele sabe como eu sou. Alexandre é o cara que faz a reserva para nos momentos mais difíceis a gente ter aquela reserva que vai nos ajudar mais adiante e que faz com que a gente também planeje melhor. Nessa dupla, digamos, eu sou mais o sonhador e ele é o mais pé no chão, né, nesse aspecto. Eu procuro sempre tentar olhar para frente mais, projetos novos, e a gente enxerga aí para a gente uma ampliação do escritório, uma ampliação para outros ramos do direito. A gente vem fazendo isso, chegando gente nova, pessoas boas aí para contribuir, a gente não ficar só no previdenciário. A tendência é que vá abrindo um full service. Né? Abrindo para se tornar um full service. Um full service até para o nosso público mesmo, para o público do previdenciário, um full service classe média, para o cara também ter uma advocacia de família, trabalhista, tributária, imobiliária, que surgem muitos problemas também imobiliários. Você poder atender aquilo ali. É mesmo um pensamento parecido com o teu. Eu não tenho condições de concorrer com um grande escritório. Eu não vou concorrer com ele para uma grande empresa, para uma empresa média. Eu quero pegar a pessoa física, eu quero pegar o cara que tem uma pequena empresa, uma média empresa pequena, assim, que dê para a gente advogar para ele. Eu não tenho condições de concorrência com um escritório grande. O legal desse podcast é o seguinte. A gente começa a conversar com algumas personalidades que servem de referência para tantos outros advogados. Essa sua fala e essa sua história íntima lá do início, eu acho que você ainda não tem noção do quantas pessoas você vai impactar com a sua história. E a gente só consegue ter essa visão, Lucas, quando a gente sai daqui
e começa a nossa vida normal. Porque Ah. vai chegar, a gente recebe textão e diz, cara, eu fiquei tão feliz com aquela história de Urbano, Ah. de Gustavo, e eu não tenho dúvida que eu vou receber esse feedback, porque é muito fácil a gente olhar agora para vocês e escritório consolidado, um cara que teve história, um cara que foi presidente do AB, que tem um reconhecimento por pessoas não só da sua área, mas de tantas outras, até fora da advocacia, e escutar esse teu bastidor. É o seguinte, olha, eu tô aqui, Eu sou de carne e osso, né? eu sou um ser humano, né, tenho meus pontos fortes, minhas fraquezas e minha história, porque o que é que eu acho de complicado na rede social hoje? Ela busca trazer muita ansiedade, e essa ansiedade traz, eu vejo dois públicos que são mais atingidos por isso. Primeiro, o jovem advogado. Porque o jovem advogado não sabe como monetizar, é difícil para ele, ele tem uma certa vergonha de estar naquele determinado momento e pegando o ônibus da sua casa, não vendo o retorno, e ele vai abrir o Instagram e vai ver a vida perfeita do seu colega que supostamente está ganhando um dinheiro considerável. E isso traz uma certa angústia e muitas vezes ele desiste. E eu vejo um segundo perfil do advogado. Aquele advogado que está em meados de 30, 40 anos, já no meio da advocacia, e ele ainda se encontra perdido, é julgado socialmente, na sua própria família, porque imagina, às vezes, um advogado com 15 anos de advocacia e você chega numa festa de família, que acontece, tá? Sim. E aquele sua tia que não entende absolutamente nada de advocacia diz, meu filho, você é tão inteligente, vai estudar para concurso. Isso. Você é tão inteligente, faça medicina. Não, e outro ponto, isso aí é outro verdade. ponto legal da história de Bruno, né? Porque você falou, foi concursado, né? E 3 anos depois pediu a exoneração É. para assumir como advogado também, né? E aí foi para o Ceru. Isso. Uma outra coisa que a gente não sabia, né? Que é um grande escritório nacional hoje em dia, mas naquela época ainda era um pequeno escritório, né? E vocês foram sócios aí do Ceru durante 7 anos. 7 anos. Como foi? Conta um 7 anos. pouquinho essa Rapaz, muito, muito interessante e assim, eu sou muito grato a todos que fazem o Ceru. Eu ainda me sinto também um pouco parte do Ceru por essa história que a gente tem com eles. Como eu falei, em 2000 a gente montou o escritório, eu e o Alexandre, em 2001, mais precisamente, a gente foi finalzinho de 2000, início de 2001, e passamos aí um ano e pouco nesse escritório lá na Jaqueira. E Ian McDowell, que é muito amigo de Alexandre, continua até hoje, e meu amigo, convidou a gente para que a gente pudesse conhecer o escritório. A gente veio aqui pertinho, né, o escritório ficava, para ver se a gente abria uma área lá de direito público, mas pegando previdenciário, direito administrativo para servidor público, etc., para a gente poder atuar nessa área. Fomos, gostamos da proposta, gostamos do projeto e nos integramos no escritório, integramos de verdade mesmo. Foi assim uma convivência e eu fiz aí amigos para a vida toda, Eduardo, Ceru, Aristóteles, João Lóio, né, Ian, Feliciano, muita gente da Irane, muita gente boa. Até o próprio Pedro Bacelar, né? Pedrinho, que está aqui, foi também de lá de Ceru, foi outra amizade que eu fiz aí para a vida toda. Se fosse só isso, já teria valido esses 7 anos que eu passei por lá. Mas também aprendi muito, eu até brinco, às vezes, que Ceru funcionou também como uma incubadora para a gente. Muita nossa cultura de escritório vem de Ceru, do que a gente aprendeu lá, do que a gente desenvolveu junto lá. Realmente foi. E a única razão, eu diria, para a gente ter saído do escritório, tanto que a gente continua hoje parceiro, amigo, foi porque o escritório se mudou daqui, do Recife Antigo, para Ilha do Leite, para o empresarial, que não é o perfil do nosso público. Não adianta ter um escritório previdenciário lá no empresarial, no Grambel, naqueles empresariais da Rio Ave ali. Não é o público da gente. Então, essa foi a principal razão. O cara se acha muito longe, né, Bruno? Diz, pô, ele não vou ter condição de pagar, né? Quando você fica chega, até constrangido. A identificação, catraca, né, catraca com identificação facial, não sei o quê, o cara fica constrangido. Ele vai olhar e vai dizer, não tenho como pagar isso. Não vou entrar nesse negócio. Caramba. Né? Então, a gente verificou isso e aí foi quando houve a cisão. Mas sou muito grato ao que eu aprendi lá, as amizades que eu fiz especialmente, essas eu preservo aí para a vida toda. Arretado. Outra dúvida que eu tenho é em relação a como gerir tantos processos. Né? Eu sei que demanda de massa é outro mundo, né? Outro universo, né? Que eu sempre converso com o Pedro sobre isso.
Mas deve ser um desafio absurdo, né? Eu queria que tu explorasse isso um pouco para falar para o pessoal também que está começando, né? Como é que vocês faziam desde lá de trás? Lucas, com relação a isso, Pedrinho é meu professor, viu? Realmente, o nosso escritório, eu diria, a gente inicialmente era planilha de Excel, etc., para a gente ficar pasta física. A gente está dando alguns caminhos, passos mais largos rumo a uma digitalização, né? Nos últimos anos para cá. O nosso controle ainda era muito manual, ainda que a gente funcionava. Agora, era um controle muito rigoroso. O controle de prazo, a gente se orgulha muito de não perder prazo, o feedback a cliente, tudo isso a gente conseguia dar, mesmo sem ter um sistema informatizado sofisticado para isso. Era realmente faca na caveira. Faca na caveira e fazer prazo. Teve uma época, eu passei muito tempo, a nossa divisão de trabalho era Alexandre fazia petição inicial e atendimento inicial ao cliente e eu fazia prazo. Todos os prazos do escritório eram eu que fazia. Caramba. E entendi que eu fazia 10, 15 de uma vez só. Né? Passei muito tempo nesse formato. Depois a gente foi montando equipe, foi ampliando e conseguiu fazer isso aí. Então, a gente meio que... essa gestão, a gente meio que fazia realmente de uma forma mais humanizada e continua tentando, mesmo agora, informatizando, a gente manter esse contato pessoal. Eu acho, porque é curioso, você está às vezes assim, seu celular liga, tô Bruno, aqui é a Dona Maria José, como é que está meu processo? Imagine quantas Maria José a gente tem, isso que eu ia pensar. Clientes, né? Imagine quantas são. Mas você não pode fazer com que ela pense que o processo dela é mais um somente na sua carteira, ou que ela pense que o processo dela é menos importante que o dos outros. O processo dela tem que ser o mais importante do escritório. Você tem que dar a ela, né, essa impressão de que o processo dela é mais importante do escritório. Então, você tem que buscar sempre pessoalizar essa relação, humanizar. Dona José, para me ajudar aqui, me dá o seu CPF, que eu vou encontrar aqui mais fácil o número do seu processo. Mas, olha, a gente está atuando, viu? A gente está batalhando aqui. Né? Então, aí ela passa o CPF, eu já vejo como é que está o processo dela, né? Enquanto eu estou falando. Então, eu acho que o nosso desafio é a gente escalar, mas sem perder essa proximidade, essa humanidade que o previdenciário exige isso. Mas não só previdenciário, eu acho que em todo o ramo do direito, até mesmo tributário, que para mim é um dos ramos assim mais... a palavra não é frio, mas é um dos ramos elitizado, assim... Né? Elitizado, eu acho que fica melhor assim. Mesmo nela, a pessoa quer ter uma certa 100%. pessoalidade. Ela quer confiar em Paulo, quer confiar em Lucas, quer olhar no olho, quer saber. Sim. Então, o seu desafio é escalar sem perder essa proximidade. Né? Excelente. Eu costumo falar que o cliente, principalmente aqui do Nordeste, a gente tem atuação muito em Alagoas, São Paulo, Brasília, e eu percebo que o cliente do Nordeste, ele tem, até por uma questão cultural, um relacionamento peculiar. Todo mundo me diz o seguinte, não, tu precisa ter um sistema de tecnologia de tanto que a sua reunião vai ser tal e tal, uma secretária, até o Lucas fala, eu disse, amigo, vê, a realidade do meu cliente, ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer conforto, porque ele está com tantos problemas para administrar e tantas responsabilidades, porque aquela empresa, aquele CNPJ, ele alimenta vários CPFs, né? Então, ele só quer que aquele problema dele tributário, do meu ponto de vista aqui falando, seja delegado e aquele negócio esteja sendo resolvido por alguém. Então, ele precisa desse relacionamento. E, mais uma vez, a importância e empatia, né, que você tanto diz para a gente trazer para as outras pessoas. Bruno, voltando um pouquinho até para a questão da OAB, que eu acho que é não só minha curiosidade, mas de tantas outras pessoas. Como é que você fazia na sua tomada de decisão para conciliar postos? Porque aí você tem uma rede de relacionamentos, boa com muitas pessoas, afinal é um grupo. Isso. Mas existe... Eu vou além, administrar tanta vaidade, né? Porque nós advogados, e aí me coloco... Acho que o ser humano, né? Acho que não só o advogado... Mas a gente tem muita vaidade, né? E eu acho que você fez isso muito bem, né? De controlar a vaidade e dar luz para muita gente, né? E controle de ego, talvez, né? Sim. Como é que você fazia, assim, para aquele determinado cargo específico que tinha 2, 3, 4, 5, 6
muitas vezes medalhões, e dizia, e aí, como é que você fazia para administrar isso? Rapaz, tem um artigo de meu antecessor na presidência da OAB, que é Rony, né? Rony escreveu um artigo que ficou famoso no Jornal do Comércio, chamado Síndico de Vaidades, que ele disse que a principal função dele quando presidente da OAB foi ser síndico de vaidades, administrar as vaidades durante a gestão dele. Eu concordo, em parte. Há realmente essa dificuldade. O que é que eu sempre procurei manter? Diálogo e transparência com as pessoas. Conversar sempre, ouvir as dores, ouvir os problemas, ouvir os interesses, que são legítimos, né? E que as pessoas também me escutem, saibam também o problema que eu tenho para isso. Eu sempre tinha, assim, na escolha de postos, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o interesse público está acima do interesse particular. Se a gente tem 5 pessoas que estão buscando aquele posto, e se você avalia que alguma delas está mirando exclusivamente o interesse particular, essa já deve ser descartada na busca por aquele posto, porque você pode até ter um interesse particular secundário, mas o principal tem que ser o seu interesse público, pela coletividade, né? Porque eu acho que as escolhas que a gente faz aí na presidência da OAB, por exemplo, presidência de comissões, que aí é decisão realmente da diretoria. E eu procurava sempre também escutar opiniões sobre aquelas pessoas, sobre quem eu conhecia, quem eu não conhecia. E isso realmente era um desafio, né? Eu acho que era complicado, mas eu acho que você mantendo a transparência, você dialogando sempre, você sempre conversando, buscando não enganar as pessoas, não enganar ninguém, eu acho que você consegue administrar isso de forma mais fácil. E uma outra coisa aí que eu acho fundamental, mal comparando, mas serve para os filhos. Não adianta a gente falar e não fazer. Eu procurava dar um exemplo. Eu procurava... Vaidade todo mundo tem. É óbvio que todo mundo tem. Mas eu procurava ter o mínimo possível de vaidade. Tinha aquela história, pelo cerimonial, o presidente da OAB fala só por último. Meu Deus do céu. Deixa eu falar por último, qual é o problema? O presidente tem que sentar aqui, não pode sentar aqui e acolá. Esquece. Porque não vão lhe colocar na mesa, não sei o quê, você não vai ter direito à fala. Besteira danada, não vou ficar criando problema por conta disso, Eu acho que você dá o exemplo também, mostrar que a vaidade, apesar de inerente ao ser humano, mas ela não deve guiar os nossos passos, ela não deve guiar as nossas decisões, ela não deve guiar a forma como a gente se conduz. Então, quando a pessoa está com muita vaidade, mas olha, mas ele não tem essa vaidade toda, porque eu vou ter essa vaidade. Então, eu não teria nem moral para reclamar da vaidade dos outros se eu fosse também com esse nível de vaidade, né? Então, acho que dar o exemplo também ajuda nisso daí. Excelente, meu amigo. E muita gente não sabe, acho que é importante pontuar, né? Além das comissões, a OAB tem uma importância muito grande, uma grandeza muito grande, né? Você nomeia pessoas para a JUSEP, por exemplo, para o CAF, que é o Conselho Contribuinte Municipal, né? Para o Ministério Público, até para o Tribunal, você dá a lista... Tem as comissões de concurso, é uma coisa também que a gente indica, né? Os nomes que vão passar. Comissão de concurso para juiz, comissão de concurso para promotor. Duas funções são as duas únicas, CAF e JUSEP, que a OAB indica, né? São as duas únicas funções. Inclusive, como o mandato é 4 anos, na minha não cheguei nem a indicar JUSEP, né? JUSEP já veio da gestão anterior, mas estava muito bem representado, né? E CAF, que inclusive a gente indica em lista tríplice, mas aí é o prefeito que escolhe na lista tríplice qual vai, né? E realmente, assim, às vezes uma representação em alguma... Tem o TJD também, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça Esportiva, a gente tem vaga. Exatamente. A gente também tem vaga lá, então tem essas indicações. Então a gente tem que sempre procurar aqueles que vão contribuir e em busca do interesse público, né? Não por atendimento meramente do interesse particular. Excelente. Bruno, já encaminhando para o final, vou te dar a honra, tá? De fazer a última pergunta. Eu tenho vaidade. Vou te dar essa honra. Hoje eu vou ser menos vaidoso ainda. E eu queria te perguntar assim, quem é um cara que sempre te inspirou, né, na advocacia? E quem é um ídolo, assim, para você fora da advocacia? Rapaz, olha, eu procuro ter, com relação à advocacia, como eu não tinha parente, eu sempre procurei algumas pessoas para eu buscar me inspirar nessas pessoas como referências. Posso lhe dar exemplo de pessoas que já faleceram. Otávio Lobo,
que foi presidente da OAB, foi meu professor, inclusive na Faculdade de Direito. Vai ser até uma homenagem agora, em breve. É uma pessoa que me inspirou bastante, o professor Otávio Lobo. Professor da faculdade também, Silvio Neves Batista, foi outro também que me inspirou, foi meu professor de Direito Civil, meu paraninfo de turma. Também tenho uma grande admiração por ele. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, que nós falamos sobre ele aqui agora há pouco. Eduardo Seru, para mim, é um dos grandes advogados do Brasil. Nossa. E aí aprendi muito com o Eduardo. E Eduardo, apesar de pouco mais velho do que eu, ele não é tão mais velho do que eu, mas sempre tive ele como uma referência. Né? Foi José Henrique Vanderlei, também outro grande advogado, que eu não tive a chance de trabalhar diretamente com ele, mas de longe admirava. São muitos advogados assim que eu admiro. Mas uma coisa que eu aprendi, eu acho também nessa caminhada, Paulinho, é que a gente termina aprendendo com todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Perfeito. Nessa caminhada, nessa jornada, de todo mundo, você vai conseguir extrair alguma coisa positiva. Você só tem que estar aberto, né? Só tem que estar aberto para isso, para aprender. Com a pessoa que me recepcionou aqui embaixo, né, até foi muito gentil, muito educado, já aprendi alguma coisa com ele. A maneira como ele me atendeu, a maneira como ele me viu aqui embaixo com o olhar meio perdido. Então ele já foi atencioso, já disse, é o podcast, né? É aqui mesmo, não sei o quê. Já aprendi com o cara. Ele já me ensinou aqui. Vocês estão famosos, viu, Deco? O pessoal aqui está de parabéns, inclusive. Então, uma demonstração que a gente pode aprender realmente com todo mundo. Basta estar aberto para isso. E assim, inspiração mesmo, ídolo, eu diria, eu não vou para longe, não. Né? Meu avô foi um grande ídolo na minha vida, foi uma pessoa que aprendi muito com ele. Meu avô era médico também, mas aprendi o gosto pela história, eu peguei com ele. O gosto por leitura eu peguei com ele também, que herdei até a biblioteca dele, os livros dele, tudo. Nossa. Era mais do que meu avô, era meu amigo, e a gente, assim, a nossa convivência era de amigo mesmo, de igual para igual, tudo. Meu pai, que perdi na pandemia também, no Covid. Tem uma foto muito simbólica, inclusive, da gestão. Eu estava na UAB em julho. Meu pai foi internado 2 de julho. 2 de julho foi. 2 de julho. Faleceu 12 de agosto de Covid. 2020. Aquela fase mais crítica, né? Obrigado. E tem uma foto que Alisson, que era o fotógrafo da OAB, quando deu 6 horas, eu disse, pessoal, vamos todo mundo embora, aí que eu tenho muita coisa aqui para fazer e tal, vou ficar aqui na OAB. E a presença da OAB era no primeiro andar. Né? Todo mundo passava na rua, inclusive era engraçado porque as pessoas passavam. Eu te vi lá, não sei o quê, porque passava pela Rua do Imperador ali via, né? No primeiro andar. Hoje está no 6º andar, tá diferente. E aí, Alisson, quando estava indo embora, aí ele estava atravessando para pegar o ônibus, aí ele viu o prédio da OAB todo escuro e só uma sala acesa e eu lá, né? Na sala, dava para aparecer. Ele tirou essa foto. Para mim, assim, as 2 fotos que marcam a gestão, só a foto do desagravo, que foi a capa chovendo, os guarda-chuvas, não sei o quê, tal. Foi uma que marca, e a outra foi essa, porque essa foi do período de pandemia. Meu pai já estava na UTI nessa época, mas todos os dias eu estava lá na OAB. No dia que meu pai morreu, e assim, Covid, não tinha velório, essas coisas, né? Tinha que ser um negócio... Alexandre comentou isso. Não podia muita gente, eu nem me toquei nisso. Não podia muita gente. Alexandre foi comigo, Alexandre é como se fosse um irmão, e meus irmãos e minha mãe, e só a gente lá para fazer um velório rapidinho, 10 minutos, e ir para a cremação. Ligou um advogado para mim. Tocou meu telefone, eu, como de hábito, atendi. E passei lá no velório, suposto velório do meu pai, passei 15 a 20 minutos falando com o advogado. Em momento nenhum, disse para ele: meu pai morreu, estou aqui no velório, tal. Por quê? Porque eu acho que é minha obrigação. Nossa, minha obrigação, é meu dever. Ele não tem nada a ver com meu pai estar no velório, ele queria ser atendido e eu tinha que atender ele. Então eu busquei fazer isso. Mas meu pai era outro ídolo que eu tinha e que perdi durante esse período da pandemia. Então são os próximos. Minha mãe também, a força dela, a maneira como ela conduz aí a nossa família, a esposa que eu amo, mais de 20 anos aí. E está sempre do lado, viu? Um exemplo. Renata estava sempre ali. Sempre, o tempo todo, me dando apoio em todo momento.
realmente, assim, eu termino que meus ídolos estão muito próximos. São aquelas pessoas que convivem comigo no dia a dia, com quem eu divido a vida, né, com eles, os que já foram e os que permanecem aqui comigo são meus ídolos aí de verdade. Que sorte, amigo. Que sorte a sua e que sorte a nossa poder contar um pouquinho mais da sua história. Viu? Paulinho? Que história. Bruno, a minha pergunta é um pouco mais, vamos dizer assim, um tanto quanto complexa. Mas, antes de mais nada, eu queria deixar registrado, até pela essa sua fala, ia deixar isso para os bastidores, mas eu vou antecipar aqui, que você tem o meu respeito e minha admiração. Obrigado. A nossa. Obrigado. Antes, até como profissional, mas como ser humano que Obrigado. você é. E eu costumo falar que, como eu te falei, que você, por essa sua trajetória na UAB, você deixou um legado. E cada ser humano tem sua perspectiva de como foi esse legado. Independente daqui a 10 anos, 20, 30 anos, eu acredito que os jovens advogados, e eu até me incluo, né, 29 anos de idade, que vou estar talvez nessa posição sendo entrevistado como algum tipo de história. E eu queria que você me respondesse e respondesse a outros tantos jovens advogados o que é que a OAB tem que melhorar e mudar. E eu não falo OAB regional, eu falo OAB já do ponto de vista macro. Tá? Digo Como até nacional. a profissão, né? Até a profissão como advogado. O que é que nós precisamos melhorar para as futuras gerações, como, por exemplo, a do seu filho, que em breve será Já também vai tá até advogado, seus netos, quem sabe, e tantos outros profissionais. Perfeito. Mano. Pergunta difícil também. É Viu? difícil. O cara é craque em pergunta difícil. Ele estuda, pô. Deve ficar lá em casa. O que eu vou perguntar? Mas é para difícil, mas muito interessante mesmo. Vou até também dar um viés institucional também para a coisa. O que a OAB pode fazer, o que a OAB pode buscar também com relação a isso. Se eu fosse escolher um legado da gestão, um só. Porque aí o pessoal fala, fez sede não sei onde, Caruaru, Vitória. Para mim, o importante, principal, não foi isso. Para mim, o principal foi proximidade, abertura. É mostrar que a OAB não é aquele negócio longe, distante, do jovem advogado especialmente. O que é que eu fiz questão durante a gestão? O jovem advogado, como é que funcionava? E aí a gente conseguiu mudar isso. Havia um juramento, você deve ter feito esse juramento. Fiz. Né? Depois No desse centro de convenções. No centro de convenções, né? Pronto. Depois que você faz esse juramento, você vai lá na OAB e você pega a sua carteira lá na recepção, lá embaixo. A sua carteira. Depois de 30 dias, mais ou menos, a carteira chega. Aí, quando eu estava no começo da gestão, no meio da gestão, eu disse, vamos mudar isso. O advogado prestou compromisso lá no centro de convenções. Primeira vez que ele vai na sua casa, que é a OAB, ele vai só na recepção, pega a carteirinha e vai-se embora. Não pode ser assim. Eu quero entregar uma a uma. A pessoa disse, não vai dar. Um juramento é 1.000 advogados, você vai fazer só isso. Eu dou um jeito. Vamos lá, eu vou começar às 7 da manhã e fico aqui até 10 da noite entregando carteira. Mas eu entrego. Aí comecei a fazer isso. E não era só entregar, eu queria. Era sentar e conversar, 5 minutos. Para o cara ver que o presidente da OAB é um cara igual a ele. Eu sou igual um cara recém-formado na época, com mais de 17 anos, 18 anos de experiência. Mas é igual a ele naquela posição, aquela mesma situação que ele estava. Eu estava lá há 17 anos atrás, há 18 anos atrás. Então eu entreguei carteira uma a uma. Foram mais de 2.000, 2.500 carteiras. Fazia isso. Uma semana fecha minha agenda. 7 da manhã, 10 da noite, entregando carteira. Um a um. Sentando, e todo mundo no final tem uma foto, né? Também, né? Então, sentando, conversava, no final, tirava uma foto e a gente seguia. Rapaz, eu acho que isso já fazia uma diferença para a vida daquele jovem. Quantos me procuraram, quantos depois me disseram, tirei foto com você, tirei foto você conversou comigo, foi interessante. Você não se lembra, você me disse isso, você me disse aquilo, isso foi importante para mim, foi uma dica que me ajudou. Sabe? É uma coisa que muita gente termina equivocadamente, eu acho, atribuindo, por exemplo, na eleição, que foi uma eleição apertada, nos jovens, que entraram na minha gestão, a gente ganhou, com folga. Sim. Por quê? Por conta disso. Por conta dessa receptividade, por conta dessa abertura. Porque o cara chegava e dizia, tu quer atuar em que área? Não, eu já estou fazendo tributário. Você quer fazer parte da comissão, não? E eu posso? Pode. A comissão está aberta para você. A comissão
sua, a comissão é de todo mundo. Aí, Já quantos integrava ele ali, né, Bruno? já vinha para cá. Ah, não tenho hora ainda para participar, não. Comissão de jovem advogado, que você participou. Muito né? boa. Muito Comissão boa, de por sinal, advogado. o Lobato lá. Craquíssimo. Eu disse, ó, vamos para a Comissão de Jovem Advocacia, vamos participar integral. Eu acho que o que a OAB pode, e eu acho que isso acho que fica como legado, porque é uma coisa que é difícil você retroceder depois. Mas eu acho que a OAB ainda pode ir mais. Eu dizia sempre, eu baixei os muros da OAB. A gente precisa derrubar. Nossa, aí o excelente. passo seguinte, eu baixei. Hoje está baixinho, você dá um calçozinho assim, você passa. Mas aí você vai caminhar e está caminhando para isso, está caminhando para todo mundo se sentir integrante e participativo. E nós, enquanto advogados, o que é que a gente pode fazer? Nossa dificuldade, assim como na área do previdenciário, é número. Mais uma vez, 1.300.000 advogados, né, 1.900 faculdades de direito, despejando aí bacharel, muito sem qualidade, muito sem formação necessária para exercer a advocacia, que é uma atividade que nos dá uma extrema responsabilidade. Né? A vida da pessoa que está confiada nas suas mãos. Você tem que buscar sempre se aperfeiçoar, melhorar, estudar, entender as pessoas, ter empatia, para você conseguir sair do meio dessa multidão, sair do meio dessa quantidade toda de advogados, essa quantidade toda de bacharéis que nós temos. E uma coisa que você falou aqui bem, Paulinho, que eu levo isso também na minha vida. A gente não tem concorrente. Eu não concorro com quem faz previdenciário. A gente tem parceiro, a gente tem aí gente que pode atuar com a gente. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Você não precisa ficar naquela guerra de querer um derrubar o outro, pegar o cliente do outro, etc. Quando a gente tiver uma consciência melhor de coletividade, eu acho que as coisas funcionam melhor. Acho que talvez a gente, tendo essa consciência, vai funcionar. A advocacia vai ser melhor, vai funcionar melhor. A advocacia já é, e para quem conhece outros países, sabe que a advocacia brasileira ela é respeitada. É verdade. Você vai comparar com o americano, por exemplo, o advogado americano, o juiz dá grito nele, não sei o quê. Aqui, se o juiz dá um grito no advogado, no mesmo dia, você tem aí vários advogados reclamando, comissão de prerrogativa, vai ter desagravo, vai ter processo disciplinar, tudo contra um magistrado. Mas o Brasil é respeitado, mas a gente precisa ter mais esse senso de coletividade, de que a gente está junto nesse barco. O barco é da gente, que a gente tendo consciência disso, acho que a advocacia pode ser ainda melhor. Meu amigo, perfeito. A gente encerrou aqui o 11º episódio. Senhoras e senhores, Bruno Batista. Muito obrigado, Bruno. Foi muito bom, né, te conhecer ainda mais, conhecer mais tua história, tuas dificuldades, tuas superações, tuas conquistas. A ITS é a sua casa. O curso, né, de sustentação oral, você quiser a nossa ajuda, a gente está aberto. Né? Parabéns pelos teus novos projetos e conte sempre com a gente. É uma satisfação. Estar conversando com você, Bruno, pode ter certeza que foi uma conversa de muito aprendizado. E rápida, né? Inclusive, quando vejo já acaba. E quando a conversa boa é assim mesmo. Muito obrigado, de verdade. Miguel, eu que agradeço a vocês. Foi um aprendizado para mim, na verdade, que eu sou fã e admirador de vocês dois. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e contem sempre comigo aí, porque estamos juntos aí para o que vocês precisarem. Um grande abraço para vocês e para todo mundo que nos assistiu. Valeu, pessoal. Obrigado, Deco. Valeu.